Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, para nossa aula de hoje, ainda vamos falar sobre função quadrática, tá bom? Mas o assunto vai ser ponto de máximo ou ponto de mínimo dessa função quadrática, tá? Esse assunto está lá no livro, na página 292, e ao final da aula vocês precisam fazer esses exercícios, hein? Do 1 ao 4 lá da página 293, ok? Então, bora lá! Então, é o seguinte, gente, aqui nós temos a representação gráfica de duas funções quadráticas. Então, nós temos duas parábolas, ok? Essa parábola em azul é de uma função e a laranja de outra função quadrática. Como nós já estudamos sobre concavidade de parábola, o que a gente consegue perceber aqui? Que essa parábola azul, ela possui concavidade para cima ou para baixo? Concavidade para cima, né? E essa parábola laranja possui concavidade para baixo, ok? Então, é exatamente isso que está escrito ali. O que a gente consegue perceber referente a essas concavidades? Então, vamos analisar essa parábola azul. Então, essa função que está aqui representada graficamente, observem que o gráfico dela, a nossa parábola, olhem lá, ela vai caindo, 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 diminuindo até que chega aqui nesse ponto. Quem lembra que ponto que é esse aqui mesmo? E daí ela começa a subir, ela chega aqui no ponto de vértice, lembram disso? No vértice, e daí chegou no vértice, ela troca de ritmo ali, né? De caminho. Então, em vez de cair, 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 depois ela começa a subir. Então, o que a gente consegue perceber? Esses eixos aqui estão demarcados, vamos fazer de conta que são os eixos do plano cartesiano, né? Não tem as setinhas aqui, mas vamos considerar eixo X, eixo Y, tá certo? Y na vertical. Então, o que a gente consegue perceber? Que o valor da minha função sempre é o valor de y, o valor de f de x, correto? Então, os valores aqui de y estão, olhem aqui, diminuindo, né? Ó, tá diminuindo 3, 2, 1, 0, porque o meu gráfico tá descendo. Chegou lá no vértice, o que acontece com os meus valores de y? Começam a aumentar. Então, quando isso acontece, nós dizemos que essa função que está aqui representada, ela possui um valor mínimo. Olhem aqui. Então, ela vai caindo, 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 chegou no mínimo, começa a subir de novo, né? Então, essa função aqui representada possui valor mínimo, correto? O contrário dessa outra função aqui. Então, o que a gente consegue perceber? Que essa parábola, olhem lá, ela está crescendo, 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 chegou naquele ponto que é o que mesmo? Hein? Começa com V? Vértice, né? Chegou lá no vértice, o que acontece com essa parábola? Ela começa a cair de novo, ou melhor, ela começa a decrescer, né? Então, tá aumentando, 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 começa a diminuir, diminuir, ok? Então, esse ponto aqui de vértice, ele vai ser o que dessa função? Ponto de máximo ou ponto de mínimo? Nesse da laranjinha, vai ser o ponto de máximo. Olha, essa função atinge o ponto máximo. Lá em cima é o máximo. E daí ela começa a diminuir novamente. Então, olhem aqui no y. O valor da nossa função sempre em y. Então, os valores, olha, estão aumentando, aumentando, aumentando. Depois começa a diminuir. Beleza? Entendido até aqui? Outra coisa importante. O que define lá na escrita de uma função, o que define a concavidade da parábola? Ela ser côncava para cima ou côncava para baixo, hein? Pensem um pouquinho aí que a gente já vai falar sobre isso. Ou melhor, já chegamos aqui para falar sobre isso. Então, observem aqui. Nós temos uma função quadrática, f de x igual a x quadrado mais bx mais c. Então, o que define mesmo a concavidade da parábola? É o sinal do coeficiente a. Então, se o coeficiente a for um número maior que zero, for um número positivo, essa parábola sempre terá concavidade para cima. E a parábola que tem concavidade para cima sempre terá ponto de mínimo, ok?
Quando o seu coeficiente A for um número negativo, um número menor que zero, a nossa parábola, que representa a nossa função, terá concavidade para baixo, terá esse formato aqui. Lembram da semana passada, lá na aula que a prof explicou? Então, se o A for negativo, a concavidade é para baixo. E quando a parábola é côncava para baixo, essa função possui valor o quê? Máximo, né? Porque ela vai ter esse formato, então ela terá valor máximo, entendido? Outra coisa importante, esses pontos aqui, tanto de mínimo quanto de máximo, eles são o que mesmo da parábola? Já falei 2 vezes só até agora aqui na videoaula. Eles são o vértice da parábola, ok? Então, dizemos que o vértice é chamado de ponto de mínimo nessa situação e nessa outra o vértice é o ponto de máximo. Tranquilo até aqui? Mais ou menos? Então, vamos pensando mais um pouco sobre isso, fazendo alguns exemplos, que vai ficar tudo bem claro, ok? Então, vamos lá. Observem aqui, então, nessa situação. Eu tenho o gráfico da função quadrática f de x igual a 3x ao quadrado menos 12x mais 9. Então, vocês já sabem construir o gráfico de uma função quadrática, né? Aqui já está pronto, já está feito o gráfico certinho dessa função quadrática, tá certo? O que a gente consegue perceber? Que o coeficiente A dessa função é positivo, é maior que zero. Então, a parábola tem concavidade para cima. E essa parábola tem concavidade para cima, possui ponto de mínimo, ok? E esse ponto de mínimo é exatamente o que mesmo? O vértice da parábola, perfeitamente. Então, o que a gente consegue afirmar? Que o ponto de mínimo é 2 e menos 3. Olhem ali, 2 para o x, menos 3 para o y, correto? Esse é o ponto de mínimo, que também é o vértice. Mas, qual é o valor mínimo dessa função? O valor mínimo é apenas um número, não é um ponto. Prestem atenção na diferença. Ponto de mínimo é ponto, que é o vértice. O mínimo da função é um valor, apenas um número. Mas então, prof, qual que vai ser o valor mínimo dessa função, afinal de contas? O valor mínimo dessa função vai ser exatamente o valor em y, o valor dessa função nesse ponto aqui de mínimo. Então, qual que é o valor da minha função? Exatamente o menos 3. Então, é só o valor de y, ok? Então, prestem atenção nessa diferença que é sutil, mas existe. O ponto de mínimo é 2 e menos 3, mas o valor mínimo da função é menos 3. Entendido? Beleza? Ok? Agora, vamos para outra função aqui. Eu tenho esta parábola feita, tá certo? Eu não tenho aqui a lei da minha função, só tenho já a representação gráfica dela. Então, observem que está demarcado aqui. Então, nessa parábola, ela tem concavidade para baixo, né? Se ela tem concavidade para baixo, significa que o A dela é negativo, o coeficiente A lá da função, ok? Como o coeficiente A é negativo e ela é côncava para baixo, então essa parábola, essa função, possui máximo, ok? Qual que é o ponto máximo, o ponto de máximo dessa função aqui, olhando para o gráfico? É exatamente no vértice, que possui coordenadas aqui, menos 1 e 4. Então, o ponto de máximo dessa função é menos 1 e 4. Menos 1 para x, 4 para o y, tá certo? E qual é o valor máximo da função? Então, o valor máximo da função é exatamente o valor máximo de y, o valor de y, né? Então, o valor de y é 4. Então, o valor máximo dessa função é 4. Entendido até aqui? Fez sentido, gente? Tá um pouco, assim, meio nebuloso, um pouco de dúvida. Então, nós vamos fazer alguns exemplos na sequência, mas para essa aula não ficar muito longa, vamos dividi-la em 2 partes, ok? Então, aqui a gente encerra a primeira parte, deem uma relaxada rápida, tomem uma água, podem ir ao banheiro, mas voltem aqui comigo na sequência para a gente dar continuidade na aula, ok?